paz do Senhor. Vamos fazer uma lembrancinha para a aula de Jesus, o abrigo seguro. Aquele que ouve a voz do Espírito Santo sempre vai ter um abrigo seguro, porque é Deus quem nos concede todos os livramentos, não é? E o texto da aula, que é Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Então, nós vamos fazer o livrinho com 6 páginas enumeradas, e como sempre eu vou mostrar para vocês, para quem ainda não viu, eu faço o livrinho assim em fichas, colo no papel mais durinho, e furo com o papel, com o furador de papel, furo uma folha, uma ficha, coloco em cima da outra para seguir o mesmo buraquinho aqui, a mesma ordem, para não ficar as folhas tortas. Então eu coloco assim em cima, pego o furador, olha, coloco naquele furinho, e assim eu furo as 6 páginas no mesmo lugar. Furador de papel, tá? Depois é só colocar em ordem. Aqui são 6 páginas. E nós vamos passar uma fita, como sempre, e deixar aqui do lado para a gente usar depois no final, tá? Vamos passar aqui a fita, fazer aquele elo que eu falo, que é logo acima aqui do livrinho, não grudar muito próximo, para que depois a ficha possa passar, senão ela não passa. Então, deixa um espaço para ela circular, para que ela tenha movimento. Como é fita de cetim, nós vamos colar com cola quente. Opa! Cola quente. E vamos deixar esse livrinho aqui do lado, para que depois a gente possa usá-lo. Deixei tudo para fazer aqui passo a passo, para que vocês vejam como eu faço. Nós vamos fazer uma boia. O molde é assim a metade de um círculo, porque nós vamos espelhar. O que é espelhar, né? Porque é mais fácil assim pra gente fazer esse furinho aqui do meio, tá? Então, nós vamos colocar assim e passar o traço, riscar, né, no EVA. Depois, espelhar é o quê? Você virar exatamente onde está, pra ficar certinho o círculo. Aí está espelhado. Então, nós continuamos aqui a fazer o círculo, porque estava só na metade, né? Inclusive o centro. Tem também molde da água, de tudo que nós vamos usar, tem um molde, tá? Então, vamos agora recortar aqui a âncora. A âncora não, a boia. A nossa âncora é Jesus. Vamos aqui fazer a boia. O centro eu corto com estilete de precisão, tá? Mas a irmã faça da forma que ela tiver mais prática, né? Vou colocar aqui na mesa, porque se colocar ali em cima vai rasgar. E aí a gente vai só girando o EVA naquela marcação que nós fizemos. Não tá aparecendo? Aqui. A gente vai girando para cortar o centro, para vazar. E aqui está vazado. Agora, para a gente fazer um detalhe da boia, eu pensei em fazer de vermelho. Você vai riscar novamente a metade, depois você vai cortar. Esse aqui a gente não vai fazer em espelho. Vamos riscar aqui uma metade. Riscar ali a boia. Porque aqui nós vamos fazer de detalhe ali naquela boia. Aqui dá pra cortar assim com a tesoura, que tá só na metade. E agora, o que é que nós vamos fazer? Desta metade, você vai dobrar e vai cortar no meio. Vai ficar 2 partes. Agora, nós vamos colar
aqui e aqui assim, olha. Pra ficar o detalhe da boia. Então, vamos lá. Cola de um lado. Cola aqui do outro. Que se passou atrás a gente tira. Dá uma pequena acertada. Então, aqui nós temos a boia que nós vamos colocar no nosso barco. Nós vamos, então, agora fazer o sombreamento. Da água primeiro ou do barco? Podemos fazer do barco primeiro. Pegar o giz pastel, sempre uma cor mais escura. Eu uso, então, esses lencinhos umedecidos. Só que eu deixo ele secar, não pode estar úmido. Passo o lápis e venho fazendo o contorno, o sombreamento. Do barco está pronto. Olha. Vamos fazer uns traços de madeira. Então, nós vamos riscar reto. Vamos fazer a madeira do barco. Com lápis Tris, que eu uso o Tris Mega Soft, porque ele é macio. A gente vai fazer assim traços aleatórios, tá? Da madeira. Vou pôr mais um aqui. E agora, como que a gente faz a madeira? A gente vai riscar um assim, um assim. Aí nós vamos agora riscar no intervalo. O próximo é no intervalo. Aqui. Aqui em cima também podemos fazer. Aqui nós vamos colocar uma beira. Olha como que fica a madeira. Vamos passar uma luz, fazer luz. Estou usando tinta a óleo, mas pode ser a tinta de PVA mesmo, tá? Aqui no meio nós vamos fazer luz. Fizemos a luz. Se quiser dar um reforço no lápis também pode, porque às vezes some, né, por causa da luz. Aí você dá um reforço. Bom, a madeira, ela está pregada. Vamos fazer o prego. Com essa caneta permanente, eu faço os preguinhos assim, olha. Batendo a tábua dos dois lados, né? Não se preocupe com os barulhos, porque aqui a minha rua é barulhenta e os vizinhos falam alto, enfim. Se eu ficar esperando uma hora de silêncio para eu gravar o vídeo, eu não gravo para vocês. E é só pegar para gravar. Já viram, né? Parece que aumenta o barulho. Mas Deus é conosco.
Então aqui eu fiz os pregos, olha. Não sei se dá pra ver. Tá vendo? Daqui, pra fazer um beiral, como que eu fiz? Peguei o EVA marrom. Você pega o molde do barco. Vai cortar somente essa parte aqui, você vai fazer desse jeito, olha, pra fazer aquele beiral. Coloca assim, só um pedacinho. Deixa eu fazer outro aqui pra vocês verem. Pega o lápis e risca, então, só o beiral do barco pra dar um acabamento na madeira. Aqui nós riscamos o molde do barco, então só essa parte de cima. Daí nós vamos cortar. Esse beiral. Eu vazei. Olha como eu fiz. Pega esse aqui. Corta aqui. Só isso. E assim você faz uma beira para colocar aqui em cima. Então vamos colar essa beira aqui. Vou passar a cola instantânea. E colar aqui. Na parte do barco. A boia nós podemos colocar aqui do lado. Vamos colocar a boia. Próximo da mão. Fiz um remo. Esse remo também eu quero fazer um sombreamento. No caso é de lápis preto, que é marrom. Vamos pegar aqui o preto e fazer um sombreamento. Vamos fazer uma madeira com lápis. Como se fosse, né? Luz. Olha. E vamos deixar esse remo colado no barco. Ele tem um suporte, né? Normalmente tem um suporte para colocar o remo. Vamos colocar esse remo aqui assim. Opa. Vamos então colar isso aqui no remo. Suporte. E depois você cola essas pontinhas ali. É mais fácil, né? Essa pontinha aqui. Então daqui eles pegam o remo. O outro remo fica do outro lado do barco, que não é o caso, que nós vamos mostrar só um lado, né? Por isso que não tem dois. A água, vamos fazer a água. Também vamos sombrear. Vamos sombrear então com um azul mais escuro. É o azul marinho. Se não aparecer, a gente coloca o preto. Mas vai aparecer sim. Tem que ser sempre um tom mais escuro, tá? Para que possa aparecer.
Então, eu estou usando lencinho umedecido. Só que eu deixei ele secar. Eu deixo uma caixa aberta, ressecando. Guardo na minha gaveta para quando eu precisar, eu já tenho o lencinho seco. Lenço umedecido, seco. E giz pastel oleoso da Pentel. Eu gosto mais dele. Vamos fazer o desenho assim da água, né? As ondas. Colocar a luz. Depois riscar novamente. Tinta óleo ou tinta de PVA branca. Tinta óleo acrylex. Vamos passar novamente o lápis para reforçar então aqui a onda. Impressiona, as minhas vizinhas não conversam tanto, mas é só eu falar que eu vou gravar um vídeo. Parece que, né? Adivinham? Amém. A água. Agora nós vamos colar esta água aqui. Vamos também colocar um coração aqui atrás, olha, Jesus no barco. Vou colar primeiro para depois escrever Jesus. Porque Jesus acalmou a tempestade. Jesus está dentro do barco. Caneta permanente. E vamos escrever aqui Jesus. Agora nós vamos colocar esta onda. Olha que lindo que vai ficar. Aqui nós já podemos tirar essa folha, porque nós já fizemos o sombreamento. Vamos passar cola aqui. E colar essa onda mais para baixo. Só aqui no fundo do barco. Olha. Daqui nós vamos fazer como sempre, dar um melhor acabamento. Então nós vamos colar em cima de um EVA branco, que não pode entregar a lembrancinha assim, né? Tem que caprichar. As crianças gostam, os pais têm material para ver em casa. E depois nós vamos fazer o bolso para colocar o texto. Agora nós vamos passar cola em tudo. Que vai tudo em cima de um EVA branco. Aqui. Tá ficando fofo, né? E agora nós vamos recortar no contorno para dar o acabamento. Eu normalmente deixo uma beirinha bem pequenininha para fazer a moldura. Se quiser colar em cima do branco, pode colar em cima de um azul.
amarelo, bege. Eu prefiro branco, aí é gosto. Aí você vai falar, o branco suja muito. Mas não é para criança brincar, né? É uma lembrancinha, vai pegar poucas vezes. Os pais vão pegar em casa para rever com os filhos, conteúdo profético da aula. Que a lembrancinha é sempre para isso, né? Para lembrar o que foi abordado na aula. Um ponto de referência. Tem um livrinho. Que vai dentro para que os pais possam rever com os filhos. Olha como que fica o acabamento, bem melhor. Agora nós vamos fazer um bolso. Deixa eu pegar mais EVA branco. Nós podemos colar assim até a metade e depois cortar. Deixa eu tirar um pedaço aqui de EVA. Vai ficar mais fácil. Vamos colar assim. Aqui assim. Porque depois vai entrar os textos aqui dentro, olha. Nós vamos guardar o texto aqui, tá? Então, vamos passar a cola aqui nessas beiras. Se não quiser também fazer assim, pode fazer um bolso quadrado. Vamos passar aqui nessa beirinha. E vamos colar um pedaço de EVA em cima. Agora, nós vamos recortar no contorno, que é o bolso. E é bom que fica mais reforçado também, né? Eu corto seguindo o outro contorno, rente. Bonitinho. Aqui está o bolso. Então, agora nós vamos guardar o livrinho aqui dentro, olha, referência da aula. Essa ponta da fita a gente cola aqui em cima. Acho que tá muito comprido. Vamos cortar um coraçãozinho branco aqui para dar um acabamento na fita. Nós vamos colar agora essa fita aqui em cima. Usar cola quente. Colocar aqui no cantinho. Mais cola quente. É bom que dá um melhor acabamento na ponta da fita para que ela não desfie. Para não desfiar. Ficar preso o livrinho, para que a criança não perca, então, a referência da aula, tá bom? E aqui tem, então, um apoio para os pais reverem em casa com as crianças o conteúdo profético da aula. Amém? A paz do Senhor.